nós vamos conversar sobre estou de mudança de fake para autêntico. Fake é um termo que ficou na moda, né? Fake news, né? A gente viu que as eleições americanas foram muito influenciadas por fake news. No Brasil, há um temor muito grande que as eleições sejam dominadas por fake news. A primeira ação contundente aconteceu essa semana, que o Tribunal Superior Eleitoral obrigou o Facebook a tirar 2 notícias falsas sobre uma candidata a presidente, que insinuava que ela estava aliada com um partido político, que ela tinha recebido propina e que ela não tinha recebido. Então, foi a primeira ação mais contundente contra isso. E a indústria da fake news é muito grande, porque existem escritórios exclusivos para criar as notícias falsas. Tem um pertinho da gente aqui que foi denunciado, que eles criam as notícias falsas simplesmente para dar clique, é só isso. Não tem uma conspiração maior. Alguns têm, mas nessa, eles criam notícia falsa para dar clique. Aí começou-se a fazer mais isso para criar notícia falsa, para desviar a sua atenção, para você que não busca a fundo a informação, acaba sendo enganado. Então, essa fake, ela começou como um termo para denominar contas ou perfis em redes sociais falsos. Pessoas criavam um perfil falso na internet para ocultar a sua identidade real. A raiz do negócio do fake foi isso. Então, se você era famoso, você era alguma coisa, você criava um perfil anônimo, né, fake, para você poder interagir com pessoas. Foi assim que começou. Então, a palavra fake, ela traduzindo para a nossa linguagem, quer dizer fictício, artificial, falso. E ela se incorporou tanto no nosso dia a dia, no nosso vocabulário, na nossa cultura, que uma dupla sertaneja fez uma música chamada É Fake. E eles foram muito bem-humorados. Não sei quem conhece. Conhece? É muito bem-humorada porque ela retrata a realidade da cultura fake no nosso país. Eu não vou passar a música, o vídeo da música, porque ela é grande e não tem propósito. Mas eu vou passar um pedacinho da letra para você ver. A dupla chama Henrique e Juliana. E a letra diz assim: tem mais de 2.000 seguidores no Instagram. No grupo do WhatsApp tá cheio de fã. Mas não sei se é realmente assim. Não tá acostumada a sair de casa, mas essa noite resolveu pra balada. Tá de férias, tá louca pra curtir. Mas quando ela chega, meu amigo, você não sabe. Dói te falar a verdade, mas na hora eu assustei. Meu mundo parou. Deve ser a maquiagem ou talvez a claridade, porque eu não acreditei. No Instagram ela é top. Na balada, pessoalmente ela é toda instagrada. Denuncia que esse perfil dela é fake. É enganação. Paga de gatinha, mas não é isso não. Essa música é bem humorada e retrata muito bem o que é isso. O que é essa cultura fake. É passar uma imagem que, na verdade, a gente não é. Eu lembro que o Zorra Total, o Zorra, né, esse programa novo da Globo, passa aos sábados à noite, eles fizeram umas tiradinhas e numa delas tinha 2 moças, né, que tinham terminado com seus namorados, estavam solteiras, né? E aí elas estavam tirando fotos na balada para mostrar para os publicando, para que os ex-namorados ficassem com ciúmes. E aí, luzes, tal, ela com aquelas coisinhas de festa aqui no pescoço, naqueles festãozinhos de festa, as luzes piscando, isso e aquilo. Aí elas tiram as fotos, sorrindo, fazem cara de boca, daqui a pouco para, tá bom, né, amiga? Tá bom. Aí elas tiram, e aí vira assim, elas estão no banheiro de casa. De pijama da parte de baixo para a parte de baixo. Mas tudo o quê? Esse programa ele é muito inteligente no humor que ele faz. Então, a gente vive numa cultura que não só tem o fake, mas como a gente é inspirado e instigado a se tornar um personagem, para se tornar o fake. Fake é diferente de persona. A persona e a pessoa são 2 coisas. Pessoa é aquilo que eu sou por dentro, persona é aquilo que você vê. Agora, o problema do fake é quando essa persona é amplificada. Quando essa persona muito maquiada. E aí é falso mesmo.
Aí, uma pessoa que passa uma imagem que não é a sua realmente, a gente pode definir mais ou menos assim, uma pessoa que passa uma imagem que não é sua, e muitas pessoas usam esse artifício para passar uma imagem diferente do que são. A gente usa para se projetar. Porque talvez o meio que a gente vive exija que a gente fosse um pouco mais chique. Exija que a gente fosse um pouco mais sábio, ou tivesse um pouco mais de cultura, ou tivesse um pouco mais de informação. E aí a gente começa a se projetar, começa a ser uma coisa que nós não somos. Tudo para se adaptar, tudo para se adequar. Então, já outras pessoas criam esse perfil falso na vida física, não só na vida virtual. Na vida virtual, é muito fácil você... Porque assim, você está brigado com o teu marido, com a tua esposa, você está brigado. Vocês vão numa festa. Vocês estão brigados. Eu odeio isso, mas acontece às vezes. E vocês estão muito... Aí a pessoa, vamos tirar uma foto? Vamos. Né? Aí tira a foto também. Não é assim, irmão? Você tá bravo. Mas o quê? Pra foto, pra registrar o momento, pra aquele momento mágico, você... Não pode ir pra rede social de bico. Percebe? A gente tem que ir pra rede social. Então, e às vezes a gente vai no físico, a gente começa a lidar com isso. Pessoas que vivem pela aparência, somente pela aparência. A aparência, ela tem um papel importante, lógico. Você não vai ficar sem escovar dente, sem pentear cabelo, né, cheirando a CC. Você não vai fazer isso no trabalho. Tem que cuidar do seu hálito, cuidar de tudo. Né? Dos pelos, no ouvido, não é não? Tem que cuidar. Espelho do nariz, que cresce. A gente tem que cuidar disso. As mulheres também. E as mulheres sabem muito bem disso, né? Mas o problema é quando a gente vive em função da aparência que a gente cria. E aí, às vezes, tem pessoas que se moldam com suas cascas às correntes majoritárias. O que é isso? Então agora é nessa balada, nessa batida que as coisas estão indo, então eu me moldo nessa batida. Opa, mudou o clima, mudou o vento, agora é assim que se caminha, assim caminha a humanidade, então agora eu vou caminhar desse jeito. Então ela é levada de um lado para o outro conforme o sabor do vento. Ela não tem uma personalidade íntegra para dizer, esse é o meu caminho. Quer ver quando isso acontece? Geralmente, quando a gente está perto do poder, isso acontece. Quando a gente está perto de pessoas que têm dinheiro. Muito dinheiro. Eu não sei, pensa na pessoa que tem mais dinheiro que você já viu dentro da sua história, na sua vida. Qual é a pessoa que tem mais dinheiro? Pessoa que tem mais poder, que já esteve perto de você. Pensa como é que foi o teu comportamento perante essas pessoas. Quando a gente está de frente com a potestade do poder, ou a potestade do dinheiro, a gente treme na base. Aí a pessoa tem um comportamento que a gente não acha adequado e que a gente não copiaria. E ela chega e te propõe. Vamos fazer isso? Aí você fala assim, eu fiquei sem graça e acabei fazendo. Percebe? Aí a gente se vende. Por que a gente se vendeu? Porque a gente não queria decepcionar o outro, a gente passou uma imagem. Você está numa sala com gente muito rica que fuma charuto. E você odeia charuto. De repente o cara oferece. Não, obrigado. Que isso? Dá um teco aí, poxa. Não, teco, né? Charuto é um negócio chique, né? Dá um trago, sei lá, um negócio assim. Isso aqui é cubano, isso, aquilo, né? Faixa azul, guarani, nem sei se existe isso, mas isso, aquilo. Aí você se vende, você fala assim, aí você vai. Você não bebe. Aí você está numa roda de amigos, influentes, e que você quer se encaixar. Aí eles te oferecem, aí você acaba indo. A gente começa a moldar a nossa vida conforme está a situação. E isso é uma coisa que acontece. Acontece. Você quer ver? Vamos amplificar isso, botar isso bem drástico. Beleza, você conhece um casal que tem muito dinheiro. Você vislumbrou assim, o cara pode fazer coisa que você nunca fez. E aí ele chamou você para perto. Tá junto com esse casal. E aí, de repente,
você descobre que esse casal curte swing. Sabe o que é swing? Troca de casais. O marido de um fica com a esposa do outro, a esposa do um fica com o marido do outro. Você foi tão envolvido e seduzido por essa dimensão que quando algumas pessoas chegam na hora e se vendem. Mas o constrangimento não acontece na hora da proposta. Você é comprado, você é ganhado durante o processo, e quando chega na hora, suas defesas estão tão baixas e você acaba cedendo. Acha uma coisa natural. Então a gente se move. Estou dando um exemplo bem drástico, ok? Aí você desce a escala e você talvez se encontre nesse meio. A gente precisa começar a perceber que essa cultura fake veio para ficar e está influenciando a nossa vida. Você já se deparou com momentos em que você se percebeu fake? Agora, depois que eu estou falando isso, você já conseguiu puxar na memória em algum momento e você fala, nossa, aquilo ali, não foi legal. Não foi bom. Ali eu negociei o que eu não devia negociar. Homens tendem a fazer isso, homens sem princípios, né? Estão no meio de seus amigos, e seus amigos, aí a esposa liga. Vem pra casa, tá tarde, tá na hora. Aí os amigos começam, rádio patroa chamando pra casa, vamos lá pra casa. Aí ele fica constrangido, para de me ligar, meu, tá querendo o quê? Achando que me controla? Se vendeu. Percebe? Se vende. Se vende porque ali em casa é uma relação sólida. Ali no bar com os amigos é uma relação de aparência. E aí ele se molda para aquilo. Chega de exemplo, né? Já deu para a gente pescar sobre o que eu estou falando, né? E há pessoas também, que é muito legal. Então a gente tem pessoas que vivem pela aparência, vivem em função da aparência e se dobram pela aparência. Fazem de tudo pela aparência. Fazem plástica, fazem tudo. Brigam contra o tempo. Nada contra se você quiser fazer um retoque, o problema é seu, o dinheiro é seu, faz o que você quiser. Contanto que você acha que você está honrando a Deus, para mim, ok. Eu só não acho que você deve lutar contra o tempo. Olha a Cida, que linda que ela é. Entendeu? Não tem retoque. Tá ligado? Agora, ficar igual a Glória Menezes, não dá, né? Então, assim, você tem que saber com que brigas que você vai travar. Pessoas que vivem pela aparência. Tem pessoas que se moldam às cascas das correntes majoritárias, que é o que eu falei agora. E tem pessoas que são... O estilo fake delas é não deixar envolver seu interior. Ela criou uma casca, mas ninguém penetra. Ela briga com todo mundo, ela conversa com todo mundo, ela ouve conselho, mas nenhum conselho penetra essa barreira. Ela não deixa ninguém penetrar nas suas verdades, ela não deixa ninguém penetrar nas suas vontades, ela não deixa ninguém ditar ou indicar um caminho. Não deixa. Isso também é uma vida falsa. Porque ela, aparentemente, ela mostra para as pessoas que ela é aberta, que ela conversa, que ela discute, mas no íntimo e no fundo, ela não está nem aí. Ela não quer saber das pessoas, ela não quer saber de pessoas influenciando a sua própria vida. Ela tem a sua própria vida. E pessoas de projeção, líderes sobre outras pessoas, pessoas que têm influência sobre outras pessoas, têm uma tendência forte a seguir por esse caminho. Pessoas que são líderes, que têm influência sobre pessoas, têm uma tendência muito forte a seguir pelo caminho do fake. Tem uma tendência muito forte e eu vou compartilhar um pouco mais sobre isso com você mais para frente. Hoje eu quero falar sobre a sua relação com os seus líderes, a sua relação com o seu líder. Quem é o seu líder espiritual? Quem é a pessoa responsável pela sua espiritualidade, para ditar o caminho? Quem é? Você sabe? Então eu quero falar sobre essa pessoa. Mesmo que essa pessoa seja eu. Ok? Porque não existe espiritualidade saudável se você não observa e não questiona seus líderes. Não existe. Você tem que olhar muito bem para os seus líderes. Então a mensagem ela vai seguir 2 rios. O primeiro rio, eu quero que você, através desse texto, avalie o seu líder espiritual. Ok? Mesmo que seja eu. Eu quero que você avalie o seu líder espiritual. Acima de tudo. E o segundo, eu quero que você veja a sua conduta em relação às pessoas que você lidera.
em relação às pessoas que você tem influência, em relação às pessoas que você exerce autoridade. Ok? Eu quero que você analise essas duas coisas. Para isso, eu quero usar um texto que Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículo 15 a 23, e ele diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Preste atenção em mim, depois a gente vai passar com calma aqui sobre os textos. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de avedania? Semelhantemente, toda árvore boa produz o bom fruto e toda árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, no teu nome nós não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome nós não operamos milagres. Então eu lhes direi abertamente: eu nunca vos conheci. Afastai de mim, vocês que praticam o mal. Esse é um texto que Jesus fala justamente depois de ele ter falado sobre julgamento, sobre tudo aquilo que a gente falou nessa série. Sobre o caminho da porta estreita. E o caminho da porta estreita não é um caminho só, é um caminho para todo mundo, inclusive para os líderes, inclusive para as pessoas que exercem influência sobre as outras. E queira ou não, você exerce influência sobre alguém. Nem que seja sobre seus filhos, você exerce influência sobre alguém. Ok? Então, a primeira parte desse texto ele fala: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus está usando uma metáfora. É simples, não tem mistério por trás desse texto. Ele está usando uma metáfora. Ele está dizendo: cuidado com esses homens. Cuidado com esses homens que são, ele intitulou como falsos profetas. Os fake da vida. Os caras que só vivem de aparência. Os caras que não têm frutos. Cuidado com esse tipo de gente, porque eles vêm a vocês vestidos de ovelha. A aparência deles é boa. O comportamento deles é bom. Eles sabem falar as palavras corretas. Eles sabem dizer as palavras corretas no momento correto. Cuidado com essa gente. Cuidado com essa gente. Mas dentro deles são lobos devoradores. Eles estão querendo atacar, pegar a primeira oportunidade, tirar tudo que você tem. É isso que esses caras serão. Jesus diz: como é que você vai saber se um cara é fake ou não é fake? Como é que você vai saber se você está sendo fake ou se você não está sendo fake? Simples, vocês conhecerão pelos seus frutos. A palavra conhecerão é ter um conhecimento exato. Vocês saberão como essas pessoas são pelo fruto que ela produz. O fruto, qual é o fruto que essa pessoa produz? É assim que vocês conhecerão. E a palavra conhecer, biblicamente, ela tem um sentido diferente. Ela tem um sentido, não é só você saber o que é. Conhecer, na Escritura, vou te dar um exemplo. Quando Isaac é filho de Abraão, e Abraão pediu Eliezer, o seu servo, para ir buscar uma esposa para ele. Trouxe a esposa para ele. Quando ele viu, Isaac se admirou, a Bíblia fala, levou-a para a tenda da sua mãe e a conheceu. O que você entende sobre isso? Ele bateu um papo com ela e falou assim: prazer? Não. Conhecer na Escritura tem o sentido de relacionamento profundo. Percebe? Relacionamento íntimo e profundo. Então, quando a Bíblia fala sobre conhecer, a cultura hebraica trata dessa forma. Não é uma questão meramente intelectual. É uma questão mais profunda. Então, vocês conhecerão essas pessoas, terão conhecimento exato sobre eles pelos seus frutos. Mas por que então você está falando sobre essa palavra conhecer aqui? Porque lembra o que Jesus fala no final desse texto? Apartai-vos de mim e nunca vos conheci.
Nós temos um conhecimento dessa pessoa pelos frutos dela. Jesus tem um conhecimento dela através do relacionamento íntimo e diz: eu nunca tive relação com você. Mas vamos seguir, vai ficar mais claro isso aí. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figo de ervas daninhas? Ele está usando o que os caras estavam acostumados a ver. Fala assim: olha, você não vai colher nunca um caqui de uma ameixeira. Então, uma árvore boa não pode dar frutos ruins. O que é esse não pode dar? Ela não tem a capacidade, não é que ela é proibida de dar. Ela não tem a capacidade de dar frutos ruins, porque ela é saudável. Percebe? Agora, uma árvore doente, uma árvore ruim, ela vai dar frutos ruins. Porque ela não tem capacidade de dar frutos bons, porque ela se alimenta mal, porque ela está plantada no lugar errado, e ela não vai ter condição de dar frutos bons. Percebe? Então, muitas vezes, Jesus tem que pegar uma certa pessoa e transplantar. Porque o solo em que essa pessoa está nunca vai permitir que ela dê frutos bons. Se a árvore continuar lá naquele solo, nunca ela vai dar frutos bons. Existe uma coisa também sobre a botânica muito interessante. Existem algumas árvores que elas não dão frutos se não tiver uma árvore parceira perto. Precisa ter uma árvore parceira perto, uma árvore referência. Por quê? Porque tem que ter uma feminina e uma masculina, e uma fecunda a outra, e aí dá fruto. Senão não vai. Então, dependendo do lugar em que você está, se você não tiver ninguém que produza fruto com você, não vai dar certo, não vai adiantar. Você não vai frutificar. Percebe? Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada no fogo. Isso é uma verdade absoluta. Jesus está dizendo: a árvore que não produz fruto não serve para nada. E aí? É cortada e lançada no fogo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, peraí, se a árvore que não produz fruto é lançada no fogo, então a condição para não ser lançada no fogo é o quê? Produzir frutos. Agora Jesus muda a figura e fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é o termo relacionado aqui que capacita a pessoa a não ir para o fogo? Porque lá a árvore que não produz bom fruto, ela é cortada. A árvore que não produz fruto é cortada e lançada fora. E aqui, qual é a condição para você não ser mandado embora? Fala para fora. Fazer a vontade. Obedecer. O que a gente falou na semana passada? Que a porta estreita é o quê? Obediência. É o obedecer é a chave. Então, se eu não obedeço a Jesus no que Ele está me ensinando, é a mesma coisa que eu ser uma árvore que não dou fruto. Percebe? É a mesma coisa de eu ser uma árvore que não dou fruto. E aí não adianta eu ter uma vida fake. Peraí, vida fake? Esses caras tiveram uma vida fake? Presta atenção. Não adianta me dizer Senhor, Senhor. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Ou seja, reconhecendo Deus como autoridade. Nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios e nós operamos milagres. Me fala uma coisa, o que Jesus fez na vida dele inteira na terra? Jesus expulsou demônio? Jesus fez milagre? Jesus profetizou? Pregou? Mas Jesus está dizendo que se os caras fizeram o que ele fez e for só uma casca, não adianta de nada. Peraí, então. Então você está dizendo que eu posso ser fake e mesmo assim expulsar demônio, operar milagre e profetizar? Eu posso ter uma vida fake e mesmo assim essas coisas acontecerem através da minha vida? Porque o texto está dizendo que eles operaram milagres, o texto está dizendo que eles profetizaram e eles expulsaram o demônio. E o demônio só sai sob a autoridade de Jesus, só sob a autoridade de Deus. Então, pastor, você está dizendo para mim que um líder espiritual ele pode expulsar demônio, ele pode profetizar, ele pode operar milagre, mesmo assim ele ser fake? Sim.
É o que o texto está dizendo. Você está alcançando? Você percebeu? Não adianta a aparência. Mas então por que Deus expulsa o demônio através de um cara sem vergonha, que é fake? Porque Deus tem amor ao nome dele. Deus não faz pela pessoa, Deus faz pelo nome dele, porque ele invoca o nome de Jesus. Mas não quer dizer que Deus tem compromisso com a pessoa, Deus tem compromisso com o nome dele. Percebe ou não? Faz sentido? Então é possível essas coisas acontecerem. Então eu não posso, quer dizer que então eu não posso analisar uma igreja por esses fatores. Se lá prega a palavra, se lá demônio vai embora e se lá acontece milagre. Isso não significa que isso é uma igreja saudável, nem que esse líder é um líder que está junto do coração de Deus. Percebe como fica difícil? Ou seja, você não pode avaliar a minha vida como pastor pelo que eu demonstro para você. Por isso daí. Porque isso é mero espetáculo. Você precisa me avaliar como pastor, como seu pastor. Você precisa me avaliar pelos frutos. Pela forma que eu obedeço a Deus. Pelo que você vê na minha vida obedecendo a Deus. Agora vamos trocar, falar de mim é fácil, né? Você precisa ser avaliado como líder sobre pessoas, para não ser uma vida fake, um falso profeta, não pelo que você aparenta, pelo seu gogó, pelo que você fala para as pessoas, mas pelo que você faz, pelo que você demonstra. Não adianta você falar que você vai na igreja, e se você não dá testemunho, se você não obedece a Deus, se as pessoas não veem Jesus na sua vida. Mas é muito difícil! Eu sei que é difícil. Como que você faz para fazer isso? Oração da manhã, oração da noite, exercícios diários, etc. e tal. Como é que Jesus vai ser formado em você? Como é que a imagem de Jesus vai brotar a partir de você? A gente está te dando o caminho. Para que você não seja fake. O quanto você está investindo nisso? Esse é o caminho. Ter tempo para estar com Deus, para que Ele transforme a sua vida. É o princípio de todo relacionamento. Quando você começou a namorar, quando você queria passar tempo com a pessoa, e quanto mais tempo você passava com a pessoa, você conhecia melhor a pessoa. Você já teve a experiência poderosa de namorar uma pessoa durante algum tempo e depois descobrir que a pessoa não é nada daquilo e terminar o namoro? Por quê? Porque quanto mais a gente se relaciona, mais a gente conhece. Agora, tem uma outra coisa também. Você já teve a poderosa experiência de namorar uma pessoa, de casar com ela, talvez. Daqui a pouco você se vê falando as frases dessa pessoa? É muito legal. Ontem eu estava com o Dani e com o Péricles. A gente estava indo para o carro, indo embora. E aí o Péricles tem umas piadas muito horríveis, tá, gente? O Péricles, esse aqui, tem umas piadas ridículas. Assim, e ele fez, eu fiz uma que, assim, ele me quebrou as pernas mesmo. Que eu falei uma coisa, uma besteira, e ele passou a foice em mim, e aí foi certo. Ali eu não tinha pra onde correr. Até minha esposa queria, mas o Péricles foi antes. Aí, depois, foi muito legal. Porque ele falou uma bobagem e a Dani deu uma nele. Fez uma piadinha com ele. Eu falei, tá vendo? Eu sou o veneno que você usa. Por quê? Porque ela convive com ele. E ela aprendeu a fazer as piadinhas que ele faz. Porque o relacionamento traz isso para as pessoas. A gente se torna parecido um com o outro. Quanto mais eu estiver perto de Jesus, quanto mais eu ganhar tempo para estar com Jesus, tempo de voo com Jesus, mais parecido eu estarei dele. Mais parecido eu estarei dele. E aí o que ele fala? Você pode fazer esse monte de coisa, você pode expulsar demônio, você pode fazer esse show todo aí. E eu no final vou falar o que para você? Nunca te conheci, eu nunca tive um relacionamento com você, eu nunca fui próximo de você, a gente nunca se conheceu de verdade. A gente nunca teve um relacionamento de verdade. Isso para mim dói. Eu chegar na eternidade, Jesus fala assim, não te conheço. Você não gastou tempo comigo, não deu nem tempo da gente se conhecer. A gente nem caminhou junto, não te conheço. Seu lugar não é aqui. Você imagina essa cena? Não é para te botar medo, é para te pensar, meu. É para gente pensar. A gente não foi chamado para ter uma vida de aparência, uma vida fake. A gente foi chamado para ser autêntico. E a gente é autêntico quando a gente aprende com Jesus e a gente dá frutos com Jesus. E ele diz, afastam de mim vocês que praticam o mal. Jesus está dizendo que fazer esse monte de estripulia, que expulsar demônio, profetizar, operar milagre, sem obediência, sem ter relacionamento com ele, isso é mal.
Isso é maldade, é ensinar as pessoas a caminhar no caminho errado. É ensinar as pessoas a caminharem no lado mal, no lado negro da força. Então isso vem um peso muito grande em cima dos líderes. Primeiro, para mim, eu preciso te levar por um caminho que eu esteja trilhando. Eu não posso te levar por um caminho que eu não sei para onde vai dar. A gente precisa trilhar um caminho, mas eu tenho que estar na frente desse caminho. Primeira coisa. Segunda coisa, você nunca vai conseguir que as pessoas tenham comportamento se você não aprendeu a ter. Você nunca vai ver a mudança nas pessoas se você não aprendeu, você não trilhou o caminho primeiro. Muitos maridos não têm autoridade em casa porque não dão exemplo para suas esposas, não cuidam das suas esposas. E aí depois quer a obediência da esposa, quer a submissão da esposa, quer a parceria da esposa, mas não cuida. Não vai. E muitas esposas testam seus maridos, fazem seus maridos perderem a paciência. Porque cutucam seus maridos e não dão a devida honra e a devida autoridade. Aí você vai falar assim, ele não merece. Opa, vamos lembrar do começo da celebração? Questão de merecimento? Nós cristãos lidamos com merecimento de forma diferente. A gente foi amado, foi cuidado, foi abraçado por alguém, mesmo sem a gente merecer. Então não é merecimento. Então eu tenho que transferir essa expectativa da minha relação com Jesus para as pessoas. Vamos caminhar. O texto ele me apresenta perspectivas gerais e específicas. E você deve encontrar algo que toque a sua vida, que você se assemelhe, e encontre o ponto em que esse texto quer mudar a tua vida. Então a primeira coisa que a gente precisa perceber nesse texto é que todo mundo produz fruto. Ontem eu fui plantar uma árvore num evento que teve lá em Paulínia, e o botânico lá, eu cheguei para ele, eu já tinha ouvido uma conversa, aqui dá uma desperta, né? Eu já tinha ouvido uma conversa que ele era muito sábio, muito rápido, brincava com todo mundo. E ele falou assim para uma moça, eu quero uma árvore, a moça falou, eu quero uma árvore frutífera. Ele falou assim, toda árvore dá fruto. Aí eu falei assim, eu vou pegar esse cara, mano. Aí eu cheguei para ele, eu quero uma árvore frutífera, mas que dê fruto comestível. Falei, vou quebrar ele. Ele falou assim, comestível pelo homem ou pelo passarinho? Falei, nossa, eu tentei sair, mas tu me quebrou as pernas. Ele falou, toda árvore dá fruto. Só que tem fruto que é comestível e fruto que não é comestível. Toda árvore dá fruto, você vai dar fruto. Agora, o teu fruto é bom ou fruto ruim? A gente precisa perceber isso. Segundo, o texto fala sobre o caráter dos falsos profetas. Mas pode ser estendido a todos que têm conduta semelhante, que têm influência sobre as pessoas e têm uma vida fake. A gente falou isso no meio da mensagem. Terceiro, é impossível para a árvore, ou seja, para uma pessoa, dar frutos fora da sua essência. Aí eu pergunto, qual tem sido a tua essência, querido? Uma árvore boa só dá fruto bom, uma árvore ruim só dá fruto ruim. Qual tem sido a tua essência? Quarto, é fato que árvore que não produz fruto vai ser cortada. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque fica um pouco pesado esse lance aqui. Porque se você está como eu, você vai falar assim, cara, tô ferrado. Eu luto e o bicho está pegando do meu lado, eu não consigo, rapaz, tá difícil, mas assim, eu tento melhorar, mas às vezes eu volto e faço a mesma coisa. Essa semana eu tive uma experiência muito, muito interessante, nas últimas 2 semanas. Eu leio um livro, né, eu tenho um livro guia, e tenho o meu tempo com Deus. Então eu sou direcionado tanto para o meu livro guia quanto o meu tempo com Deus. O livro guia, eu estou lendo agora o segundo livro, que é o livro Maravilhosa e Boa Vida. O primeiro livro que eu indiquei para vocês, para a gente ler junto, é o Maravilhoso e Bom Deus. O Pérez já leu, a Rosana está lendo, o Pérez já está no segundo livro, está indo para o segundo livro, Maravilhosa e Boa Vida. Então se você quiser ler esse livro, a gente tem esse livro. E é um livro que não é para você ler e devorar. É um livro semanal, tem que ler um capítulo por semana, tem que exercitar. É um livro que direciona. E os exercícios que esse livro me deram fizeram para que eu olhasse para dentro de mim e me entristecesse. Com tanta coisa ruim sequencialmente que eu comecei a descobrir dentro de mim.
ele teve um exercício sobre a avareza que foi muito, muito doloroso. Porque a avareza, a cobiça, é você ficar apegado ao dinheiro. Isso é cobiça. Mas a avareza não. A avareza é você ficar apegado a bens materiais. É você achar que o bem material vai te trazer uma alegria. E a gente estava passando uma situação em casa sobre troca de carro, etc e tal. Pá. E eu, meus tempos com Deus, meu Pai do céu. Mas eu entrei quase na depressão, porque eu vi o quanto que eu sou avarento. O quanto que eu ainda preciso vencer algumas coisas na minha vida. O quanto minha expectativa está fora de Deus. Eu comecei a entrar numa espiral. Que eu falei, meu, não vai rolar não, cara. Melhor parar por aqui, porque só encontro coisa ruim. E aí no tempo de oração, Deus falou comigo, falou assim, cara, você precisa focar menos no fato de você ser tão ruim, e mais no fato de eu te amar, mesmo você sendo tão ruim. Às vezes, quando a gente entra nesse caminho com Deus, a gente começa a descobrir coisas que a gente não gostaria, a gente começa a mexer em coisas que a gente não gostaria, a gente fica desanimado, porque a gente vê que tem muita coisa ainda pra gente ver. Só que às vezes a gente põe o foco errado, a gente põe o foco no quanto a gente precisa crescer e esquece de focar na graça, do quanto Deus nos ama, mesmo a gente sendo assim. Então, se esse pensamento passar pela tua cabeça, essa é a receita. Não deixa. Não deixa que isso te impeça, continue se aprofundando, porque o importante é você entender, mesmo com toda essa sua deficiência que você vê e que a mensagem traz à tona e fala, eu sou assim, ai meu Deus, mesmo com tudo isso, cara, Ele te amou e deu a vida por você. Isso é fantástico. Então eu não preciso temer, Ele sabe quem eu sou. Até essas coisas que eu estou começando a descobrir agora, Ele já sabe, ó. Percebe? Então eu não preciso ter medo de Jesus, não preciso ter vergonha de Jesus. Eu posso ficar tranquilo, sabendo que mesmo que a minha podridão venha à tona, Ele lida muito bem com isso, bem melhor do que eu lido. Vamos seguir para o final. Quinto, Jesus só reconhece relacionamento com obedientes. Percebe? Ele disse, os caras não eram obedientes, eu nunca os conheci. Ele só reconhece ter relacionamento com obedientes. Conhecer é relacionar-se na cultura de Jesus. Então ele só reconhece isso. E ele fala em Lucas 6, versículo 4, fala assim, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Por que você me chama de Senhor se você não faz o que eu mando, se você não me obedece? Se você não confia que eu tenho as melhores coisas para você? Sexto, fazer sem obediência não tem valor para Jesus. Profetizar, expulsar demônio, operar milagre, é considerado como prática do mal se não tiver obediência. E eu já expliquei, Ele permite fazer essas coisas pelo nome dEle. Pelo amor ao nome dEle. O texto tem a ver com a relação entre líderes e liderados, mas também demonstra um padrão dinâmica do relacionamento com Jesus, que é a autenticidade. A gente tem e precisa ser autêntico com Jesus. A gente precisa tirar essa máscara que a gente põe para olhar até no espelho. A gente repete tanto essa mentira que nós somos, a gente acaba acreditando nisso. Jesus não te chamou para uma vida falsa. Jesus te chamou para uma vida verdadeira, autêntica. Jesus diz em João que só há uma maneira da gente dar frutos. João 15,4 fala assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Como é que eu permaneço em Deus? Oração da manhã, oração da noite, leitura de livro, tempo com Deus. É assim que eu permaneço. Só tenho como eu dar frutos se eu permanecer com Deus, tiver tempo com Jesus. E aí eu quero finalizar com uma palavra para você, querido. Eu não sei que ponto você se encontra hoje, mas talvez você se ache que você hoje já é uma árvore cortada, que já foi lançada no fogo, que você já se machucou tanto, que você não tem mais tantas expectativas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Mesmo essa árvore cortada,
Em Jó, capítulo 14, ele fala: para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortado, torna a brotar, e seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramo, como se fosse uma planta, uma muda plantada, uma planta nova. Se você nessa manhã se encontra como uma árvore cortada, se você se sente assim, que você já foi sabotado, já foi cortado, já foi destruído por várias situações, querido, eu quero dizer para você que há esperança para você. Agora, se você se sente como uma árvore murcha, que ainda está até ali, mas não consegue dar frutos, que não vê fruto na sua vida, talvez a decepção com pessoas ou instituições tenham feito você murchar, tenham feito você perder a fé nas pessoas. Talvez você se machucou tanto e que você hoje está murcho. Eu te digo, querido, acredite no poder restaurador de Jesus. Ele pode fazer você voltar a dar frutos, restaurar suas dores, restaurar a sua vida e curar suas feridas, curar suas dores. Mas talvez você esteja em outro estágio. Talvez você se veja uma árvore com fruto ruim, um fruto que não se consome, um fruto que não tem muito valor. Como eu falei, toda árvore ela produz fruto. A solução para você é permanecer nele. Se você é uma árvore com fruto ruim, Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, se eu sou uma árvore com fruto ruim, a minha solução é permanecer em Jesus. Agora, se eu sou uma árvore frutífera, o que me resta fazer? Ajudar as pessoas, ajudar os outros. Jesus vai podar você, você já dá fruto, ele vai podar você para que você dê mais fruto ainda. Eu não sei em que estágio de árvore você está, mas eu queria cantar uma canção para te ajudar a meditar.